Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos falar sobre o futuro corporativo com a inteligência artificial e tenho ao meu lado o prazer de conversar com Paulo Fernando Silvestre Júnior, mestre e doutorando pela PUC de São Paulo em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, LinkedIn Top Voicer e Creator, consultor, professor e jornalista. Muito obrigada, Paulo, por estar hoje nesse episódio e compartilhar e dedicar o seu tempo, compartilhar ideias e trocar informações sobre esse tema tão em voga e tão evidente, né? Obrigado pelo convite, Denise. É um prazer. É sempre muito conversar. Super. Começar falando sobre as empresas, Paulo. Na era de transformação digital, identificar oportunidades para integrar a inteligência artificial nos processos corporativos é essencial para impulsionar a eficiência e a competitividade das empresas. E as empresas podem explorar a aplicação da IA em diversas áreas. A primeira pergunta é: como as empresas podem identificar assertivamente essas oportunidades e aplicar nas suas empresas? Bom, a inteligência artificial é a bola da vez, não? Mas ela é uma tecnologia e uma sequência de tecnologias que levam à transformação digital. Ela é a mais recente e talvez a mais transformadora, efetivamente. Mas, como eu sempre costumo dizer, inclusive para meus alunos, não? Transformação digital ela é muito mais transformação do que digital. Não adianta nada a gente achar que vamos investir pesadamente em software, em equipamentos, em sensores, e os processos continuam os mesmos, né? Então, como consultor, eu vejo muito assim, casos de empresas que investem muito dinheiro e no final das contas, o que acontece é que elas não colhem os resultados esperados, porque, na verdade, os processos continuam os mesmos, né? Não adianta nada você passar um verniz digital em cima de um processo velho, né? É igual pegar e invernizar uma mesa cheia de cupim e achar que vai ficar ótimo. Não, vai ser uma mesa cheia de cupim com, com verniz só, né? A transformação digital e a inteligência artificial acaba sendo a mesma coisa. Então, acho que o primeiro grande desafio para empresas que querem trabalhar aí a sua transformação digital com ou sem inteligência artificial é de verdade querer fazer as transformações, né? Tem uma frase muito famosa do Peter Drucker que ele diz que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? E às vezes as empresas contratam aí consultorias caríssimas, os caras vão lá, fazem um monte de estudos, no final emitem os relatórios, dão as sugestões, e não acontece nada, não, porque o dono da empresa não acredita naquilo. Então, né, não acontece nada, não. A inteligência artificial, a gente precisa entender, ela é absolutamente transformadora. Não é um hype, como talvez tenha sido o metaverso no ano passado, no ano retrasado, na verdade, não. Parecia que o metaverso agora vai revolucionar tudo, né? E onde está o metaverso hoje? Não? A gente vê até a Meta desmobilizando parte da equipe do metaverso para investir em inteligência artificial. A inteligência artificial, por outro jeito, ela chegou chutando a porta, não? Porque ela efetivamente é uma força de transformação. E desde que o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022, ele ficou muito fácil. Ele é uma ferramenta fácil, a interface dele é muito fácil. Então, você vê o cidadão comum usando inteligência artificial, coisa que até 2022 era restrito a um número reduzido de profissionais de TI. E hoje todo mundo usa inteligência artificial para fazer as mais diferentes coisas. O desafio das empresas é identificar, então, onde ela pode usar esse poder todo de transformação para melhorar os seus processos. Não é que achar que a inteligência artificial é mágica, ela não é, nem a melhor plataforma, ela não faz mágica, não. Ela tem uma incrível capacidade de transformação, de processamento, de identificar padrões, não. A inteligência artificial ela é uma inteligência sobre-humana, então ela consegue ver coisas que mesmo o melhor profissional não consegue ver. Agora sim, você precisa contar para ela o que você quer que ela faça, né? E é isso que muitas empresas vão patinando.
Então, aí você me chama a atenção um primeiro item, que é a comunicação. Eu vi recentemente, eu não gosto de trazer fontes que não digam que fonte, da onde que vem essa informação. Mas eu achei interessante a colocação desse vídeo. No vídeo, a pessoa explica, supostamente estava dando uma entrevista, e ela coloca que um jovem hoje, falando aí de multigerações, que um jovem hoje tem, em média, 40% menos da extensão vocabular comparada à high school americana da década de 50, dá uma olhada. Ou seja, estamos com menos vocabulário. Isso a população principalmente brasileira. E a consequência, isso vem de encontro com o que você está me falando. Se você não sabe se comunicar, se você não tem uma extensão de vocabulário, você não sabe como se comunicar para alcançar o teu objetivo. E ele até exemplifica nesse vídeo que se uma pessoa não souber diferenciar entre a diferença entre a palavra afrontar, defrontar e confrontar, não vai sair, não vai sair do desenho o que se queria. E são palavras bem diferentes, assim. Exatamente. São parecidas, mas muito diferentes no sentido. Exatamente. Da mesma forma, se não souber diferenciar o teto de uma abóbada, não sai do projeto um desenho arquitetônico. Então, ele chama a atenção que a vida é feita de escolhas, ele vai mais além, mas eu queria trazer essas informações iniciais. Se hoje nós estamos com uma deficiência na geração atual, na geração Z, com uma deficiência ao vocabulário muito menor, porque estamos lendo mais, estamos mais interagindo com a tecnologia, estamos falando de rede social e às vezes interagindo com tecnologia erroneamente, né? Não utilizando para conhecimento. Nós temos aí um problema da inteligência artificial com a nova geração. E ele conclui que as gerações X ou a milênio está em vantagem competitiva, porque como ela lia mais, ela tem mais vocabulário, ela consegue assertivamente interagir mais com a inteligência artificial. É isso que você meio que trouxe? Você concorda com essa explanação? Talvez, eu acho que talvez tenha um viés um pouco preconceituoso aí, né? É um fato, né? A inteligência artificial, principalmente a IA generativa, que o pessoal todo mundo fala agora, né, por causa do ChatGPT, DALL-E e outros, Midjourney e tal, você precisa conversar com a máquina, né? Tem uma expressão americana que é muito adequada aí, que é garbage in, garbage out. Ou seja, se entra lixo, sai lixo. Se você pergunta uma coisa ruim, a resposta vai ser ruim. Não? As pessoas que usam melhor a inteligência artificial generativa são aquelas que sabem fazer melhores perguntas. Tanto que tem aí uma nova profissão, né, que está surgindo aí com muita força desde o ano passado, que é o tal do engenheiro de prompt, que é um termo aí que é um abuso de linguagem, não? Mas enfim, o que é o engenheiro de prompt? É uma pessoa que consegue tirar melhor proveito, porque ele sabe fazer as perguntas, né? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de organizar suas próprias ideias, não espere que a inteligência artificial vai fazer isso por você. Ela vai responder só o que você pedir. Se você pedir uma coisa limitada, ela dá uma resposta limitada. Agora, existe de fato uma questão cognitiva muito séria, eu acho que atualmente, e eu entendo que as redes sociais têm um papel bastante determinante nesse sentido, porque não é verdade que as pessoas leem menos, né? E às vezes eu ouço muito isso, inclusive de colegas jornalistas, as pessoas leem menos. Mentira. A gente nunca leu tanto. A questão é o que nós estamos lendo, qual é a qualidade do que nós estamos lendo, e a qualidade está muito ruim. Isso é um fato. A gente fica lendo, enfim, coisas nas redes sociais, né, ou fica vendo aqueles vídeos no TikTok, não desmerecendo o TikTok, mas a gente sabe que a maioria dos vídeos lá são vídeos de entretenimento bastante questionáveis, digamos assim. E todos eles ficam muito parecidos, porque o algoritmo, ele vai, se você gosta de alguma coisa, o algoritmo vai te mandar mais daquilo, e mais daquilo, e mais daquilo, e aí você fica na sua bolha. E isso é um perigo muito grande, não? Então, a quantidade de palavras que nós sabemos está diretamente associado à qualidade da informação que a gente consome, não? Isso vale desde ler
dentro de grandes corporações entre os níveis hierárquicos. Porque o cara que está no C-Level, lá, o diretor, ele sabe 30 mil palavras. O cara que está na base, ele sabe 1.000 palavras. Então, às vezes chega uma mensagem da diretoria, o cara que está lá embaixo, ele não consegue sequer entender o que está dizendo. E são palavras que, para aquele nível, são muito comuns, mas o cara que está na base ele nunca ouviu falar daquilo. Então, agora, trazendo de novo para a questão da inteligência artificial, de novo, você tem que saber elaborar o seu pensamento, elaborar o que você está pedindo, para você ter uma boa resposta. Senão, a ferramenta ela não faz milagre, certo? Ela vai entregar só o que você está pedindo. Agora você falou sobre os processos em relação à mentalidade das empresas, né, inicialmente. Se você não mudar a forma de você ver os seus processos, você não vai Uhum. conseguir otimizá-los e automaticamente não vai conseguir aproveitar as benesses da inteligência artificial. Você acredita que a cultura organizacional focada mais em pessoas tem mais dificuldade a implantar a inteligência artificial do que voltadas ao poder? Eu acho que é o contrário, na verdade, não? Porque, como eu falei, é uma questão. Quando a gente pensa em transformação digital, e aí com ou sem inteligência artificial, de novo, é uma transformação de processos. É uma questão cultural, eminentemente. Não é só uma questão tecnológica. Quem faz essa mudança pensando só em tecnologia, corre um seríssimo risco de dar com os burros na água. Então, a cultura ela precisa estar focada em pessoas. Até mesmo porque uma das grandes discussões que a gente vem tendo aí nos últimos 15 meses desde que o ChatGPT foi lançado é se a inteligência artificial ela vai acabar com o emprego das pessoas e todo mundo vai morrer uma morte horrível. Não? É nesse sentido que eu trouxe sobre a dificuldade da substituição, né? Nesse sentido. Então, e aí é uma coisa que a gente precisa pensar, porque nós vemos muitas corporações e algumas funções particularmente, não, as pessoas elas são conduzidas a se comportar como robôs. Um processo muito, muito estratificado, a pessoa não tem liberdade de fazer nada, não tem liberdade de pensar, ela tem só que executar. Essa pessoa vai ser substituída, porque ela já trabalha como um robô e o robô faz isso melhor do que ela, né? A única maneira de nós não sermos substituídos é nós não pensarmos como robô. Não, o robô ele precisa ser uma entidade que trabalhe junto conosco. E isso exige inteligência humana, né? Como eu falei, você tem que saber o que você vai fazer com a inteligência artificial. Se você é daquelas pessoas que acha que o robô vai fazer tudo para você, que você vai lá, entra no ChatGPT e fala, ChatGPT, faça o meu trabalho. Ele vai fazer alguma coisa tosca, porque não é essa a função dele, esse é um mau uso da tecnologia, não. E se você pensa dessa maneira, você vai ser substituído. Não. Então, o que você precisa ver, qual é o desafio das corporações e o desafio dos profissionais? É justamente se organizar, se preparar para entender essa tecnologia e se apropriar do que ela traz de bom para qualquer que seja a sua função, e em qualquer que seja o setor da economia, você use isso daí para melhorar as suas atividades. No ano passado eu estava em um evento da IBM e tinha o vice-presidente que ele falou uma frase muito interessante que disse que a inteligência artificial não vai substituir as pessoas. Quem vai substituir as pessoas são outras pessoas que usam a inteligência artificial. Né? E é uma grande verdade. É uma grande verdade. Então, é uma questão cultural fortíssima. Eu acho que os gestores, eles precisam estar atentos para que as suas equipes, eles não devem olhar a inteligência artificial como uma possibilidade rápida e fácil de cortar custos, eliminando cargos. Eles precisam olhar a inteligência artificial como uma oportunidade de aumentar a receita, melhorando o trabalho das pessoas.
E aí você me traz a responsabilidade dos líderes, né, em relação à motivação da sua equipe. Uma das responsabilidades é justamente mantê-los motivados para que continuem focados nos resultados que ela tem que dar. Exatamente, né? E ele tem que se manter motivado e, na verdade, buscar as informações da hierarquia para cima, né, que vem dos executivos, para passar para a sua equipe. O que você pode trazer em relação a isso para essa motivação ser aplicada de uma forma eficiente? No sentido que você trouxe aqui, né? Saiba que a criatividade, a inovação é algo hoje que você tem que acordar e dormir com isso, né? Eu acho que aí tem uma questão de transparência, né? E a transparência com a equipe, né? E uma conscientização do uso da tecnologia, como a gente estava falando. Na semana passada mesmo, eu estava conversando com o diretor da Wurth do Brasil. A Wurth é uma empresa alemã, né? Que tem a operação aqui no Brasil há 50 anos. Eles fazem, entre outras coisas, parafusos, tem a parte química e tal. É uma empresa bastante grande, não? E a conversa foi interessante que a gente estava falando do processo justamente de digitalização do varejo deles. Eles entraram no e-commerce há algum tempo aí, não? E não foi demitido nenhum vendedor. Pelo contrário, eles contratam cada vez mais vendedores, mesmo com o e-commerce a todo vapor. E qual foi o segredo disso daí, não? Primeiro porque quando um cliente, e aí a venda deles é básica, principalmente B2B, não? Mas quando um cliente ele entra para comprar, sei lá, os seus produtos, não, e ele faz o login, na tela ele já vê a foto do vendedor ao qual ele está associado. E todas as compras que aquela pessoa fizer pela plataforma digital, o vendedor físico, a pessoa, ela recebe Comissão. a comissão. Então, veja, a figura do vendedor, a empresa ela criou uma cultura muito interessante de não substituição da mão de obra humana, que para eles é uma coisa super importante. Eles acreditam que o vendedor humano é necessário para o negócio deles. Então, eles implantaram o varejo digital, que não tem como não ter hoje, mas de uma maneira que o varejo digital ele complementa o trabalho do vendedor. Inclusive, por exemplo, o vendedor ele não tem como estar em todos os clientes dele, todo mundo. Tem cara para ir uma vez por mês no cliente. Mas se tem alguma coisa que ele fala, puxa vida, tem aqui um produto em promoção para aquele cliente, ele te gera um carrinho de compras e manda, olha, só tem que estar esse produto que te interessa. Clica aqui, se você quiser pode clicar aqui e já sai com o carrinho pronto. E aí faz a venda. Então veja, é um exemplo que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas que tem tudo a ver com o uso da tecnologia para empoderar a equipe. Então, de novo, eles estão ampliando a equipe de vendas mesmo com o crescimento do e-commerce. Mas essa é uma tendência das empresas de médio e grande Não, porte? Não vejo também. infelizmente não. Não Não, vejo. não. Isso aí eu acho que é uma boa prática que vale ser demonstrada, porque É a, possível, né? é possível, não? A gente está falando aqui, a inteligência artificial tem que melhorar o trabalho das pessoas. Só que, infelizmente, a gente sabe que tem muito gestor aí que não vê a hora de usar a inteligência artificial para cortar metade da equipe, se não for mais, né? Que o cara ele quer passar a régua lá no final do mês e as despesas dele lá com o salário vão diminuir muito, não. Aí é bom, cada um é cada um, não posso, enfim, mudar a cabeça das pessoas, né? Se o cara ele tem essa mentalidade de reduzir as despesas, ok, não, mas de novo, a inteligência artificial ela não é mágica, né? A gente tem que entender que, pelo menos por enquanto, não sei, daqui no futuro, o negócio cresce muito rapidamente, mas pelo menos por enquanto, as entregas são limitadas, a qualidade não é a mesma de um profissional. Por outro lado, se ela for usada para auxiliar o profissional a executar o trabalho dele, a entrega desse profissional vai ser muito melhor. Ou seja, acho que o desafio aí, portanto, é olhar para a tecnologia e não ver como uma forma de reduzir despesas, e sim como uma forma de aumentar receitas. Eu acho que também é bem interessante e mais pessoas ficam felizes desse jeito. Com certeza, com certeza.
Agora, eu acho que essa mentalidade também é cultural do local que estamos falando, né? Principalmente, Uhum. como, por exemplo, né, o Brasil, com uma taxa de imposto muito alto, a mentalidade do empresário é contrária a aumentar receita sem diminuir as despesas. A primeira coisa que ela quer é tentar diminuir as despesas. Mas isso é também um ponto. Agora, como você É. citou esse exemplo do cliente, né, ainda que seja um exemplo B2B, mas a inteligência artificial também está revolucionando a forma como as empresas interagem com seus Ah, clientes, sim. né? E oferecem aí experiências personalizadas hoje, como a forma que fala com você é diferente que a máquina interage com outras pessoas. E por meio de análises avançadas de dados, o IA pode antecipar, inclusive, as necessidades dos clientes e aí continuar proporcionando melhores experiências. Como a IA, dentro do teu ponto de vista e pesquisa, está transformando essa interação com o cliente e como está sendo essa receptividade dos clientes com essa nova forma de interação? Nossa, isso daí, essa pergunta daria um programa inteiro só dela. Já está É, agendado, então. é, porque são várias coisas aí, não? Primeira coisa, a gente precisa olhar para uma mudança cultural dos clientes. É, cada vez mais as pessoas preferem falar com máquinas do que com outras pessoas, que é um negócio meio estranho, mas é porque acaba sendo mais eficiente. Vou pegar um exemplo simples, você comparar o iFood com você ligar para um restaurante. Cada vez menos as pessoas ligam para um restaurante para fazer o pedido, e cada vez mais elas usam uma plataforma digital para fazer o pedido da mesma comida do mesmo restaurante, porque acaba sendo mais rápido, né, menos sujeito a erro, sabe? Então temos uma mudança cultural no foco do cliente. Isso é uma coisa. Agora, do lado da empresa e do atendimento, a tecnologia ela traz ganhos enormes. Ah, a gente está falando aqui de equipes que podem ser cortadas e a gente sabe que a equipe de call center, eles estão lá na linha de frente dos que vão ser cortados. Principalmente o pessoal da primeira linha, que faz a linha de frente lá, né, que faz o atendimento. Isso aí o robô atende, né? E como é uma coisa muito simples, ele consegue. Primeiro que o robô, a pessoa ela fala com se for por telefone, ele fala só com uma pessoa de cada vez. O robô fala com 500 pessoas ao mesmo tempo, né? Então temos aí um ganho que é difícil de negar, um ganho de produtividade. Mas existem outras características interessantes aí da inteligência artificial no atendimento, que o sistema ele está ficando tão mais eficiente, não? Ele tem habilidades cognitivas que estão surgindo, não? No sentido de o robô ele conseguir identificar rapidamente o que a pessoa realmente quer, não? E aí ele já dá a solução rápida, não? Já nada daquele negócio de digite 1 para não sei o quê, digite 2 para não sei o quê. Claro, isso está ainda começando, né? Falando assim, parece que todos os sistemas de call center tivessem uns maravilhosos, infelizmente não estão. Mas a tecnologia ela já caminha para isso, então você fala o que você quer e o robô ele já resolve isso daí, né? Sem você ter que ficar explicando 1000 vezes, passando por 30 níveis de menu, falando com 3 atendentes. Então, isso é uma vantagem inegável, né? Porque uma das fontes de maior frustração dos clientes é ficar dando voltas e cabeçadas em call center, né? Então, tem isso. Outra coisa, o sistema ele é capaz, inclusive, de identificar análise de sentimento, saber se essa pessoa está nervosa, se ela está com medo, se ela está triste, se ela está irritada, né? E lidar com isso, dar uma resposta ligada a isso também. Outra coisa que é interessante, que a inteligência artificial ela consegue, que pouquíssimos profissionais conseguem, fazer eu disse assim, uma das grandes capacidades da inteligência artificial é identificar padrões de, uma, de um nível sobre-humano. Então, por exemplo, quando a pessoa ela chega com um problema que aparentemente é novo e não estaria no script do atendente do call center, né? O robô, ele também não está no script, digamos, dele, mas ele consegue observar aquilo e identificar pessoas com características semelhantes, com problemas semelhantes,
e usar o que ele aprendeu das soluções que foram dadas para aqueles outros clientes para atender esse cliente mais rapidamente, em fração de segundos. Isso é incrível, né? Outra coisa que também é muito interessante no sentido de atendimento, assim, de atendimento automatizado, é a capacidade de sintetização de fala, né? A gente não tem mais mensagens gravadas. Quer dizer, não é que a gente não tem mais, né? Elas estão começando a ser trocadas por mensagens que são sintetizadas em tempo real, de acordo com a necessidade daquele cliente. Não tem nada gravado mais, né? E por incrível que pareça, fica mais natural do que as gravações, que às vezes as gravações eram aquelas mensagens truncadas que ficavam sendo encadeadas, não? Agora não. Tanto que um sistema desse, você pode, por exemplo, incluir sotaque. Então, de acordo com a origem da ligação, o robô ele pode atender com o sotaque da região da pessoa que está ligando, porque isso aumenta o vínculo. Isso é uma coisa muito interessante, não? Isso também é outro benefício aí da inteligência artificial para atendimento, que parece uma loucura isso, não? Mas a gente começa a ver as máquinas sendo capazes de criar vínculos emocionais com o cliente. O cliente ele se sente mais à vontade, né? Porque o robô ele fala igual a ele, que é uma coisa louca isso, né? Mas é um fato, né? Agora, diante de tudo isso, não? E eu conheço soluções de mercado já, não? Que usam inteligência artificial para atendimento para soluções para call center, como a Talkdesk, que é uma empresa portuguesa. Tudo isso que a gente está falando, eles também oferecem esses recursos para justamente melhorar o atendimento do atendente. Então tem lá um atendente humano, né, que recebe lá e cai uma chamada para ele. E a pessoa começa a falar, não, ao invés de o atendente tentar achar a resposta num script, que é o que a gente vê normalmente em call center, não, o robô está ouvindo a conversa, ele está fazendo a transcrição, e o robô ele já começa a identificar o que a pessoa realmente quer e já dá, assim, um monte de coisas. Eu já vi assim, um sistema funcionando muito interessante. Já começa a aparecer na tela do atendente documentos, caminhos, assim, que ele pode usar para melhorar o atendimento daquele cliente. Então, de novo, também dá para melhorar, né, o trabalho de um ser humano, mesmo em um setor aí que está tendo altíssimo índice de automação. Vai substituir aquela situação, só um minutinho que eu vou dar uma olhada no roteiro ou vou falar com a minha coordenadora, né, Isso. dentro da Não tem situação. mais isso. O robô, ele tá lá fazendo tudo, não? Ele já tá, ele resolve isso daí, não? Agora, É uma coisa muito interessante isso, não? total, total. Agora, você fala em relação à transformação de carreira. Você citou até um engenheiro de prompt, que é uma nova carreira surgindo aí, e muitas carreiras vão ficar no caminho também em relação a essa em relação a essa velocidade da tecnologia vindo Uhum. aí adiante. Como que você avalia esse equilíbrio e essa migração de algo que existia para o novo, né? Porque uma das habilidades que o profissional aí a gente está identificando é a flexibilidade de você encontrar novas oportunidades e encontrar de acordo com com seus talentos, com suas oportunidades que você é capaz de desenvolver. Como que você acha que fica esse equilíbrio entre o que deixa de existir e o novo no mercado de trabalho? Então, esse é um dos temas que eu tenho mais falado não, nesse último ano e meio. Porque, sim, estão surgindo novas carreiras, muitas novas carreiras ligadas à inteligência artificial, e outras vão desaparecer inevitavelmente, né? Como a gente estava até falando no começo da conversa, né? O grande viver da nossa, meu trabalho vai desaparecer, o robô vai roubar o meu trabalho. Ah, os otimistas dizem, e eu entendo perfeitamente isso daí, e eu até em parte concordo, que isso sempre foi assim, né? Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, as máquinas eliminam trabalhos e as pessoas, elas adquirem novas habilidades e, enfim, às vezes, inclusive, para operar a máquina que o substituiu, né? Então, é o que essas pessoas dizem, não há um risco, né? Porque as pessoas vão adquirir, vão fazer outras coisas. Isso é, na minha visão, uma meia-verdade. Seria verdade se a gente tivesse ainda no mesmo ritmo da Revolução Industrial.
Por que deu certo nos últimos 200 anos? Porque as mudanças elas eram muito lentas. Então, as pessoas elas tinham todo o tempo do mundo para adquirir novas habilidades e desenvolver novas carreiras. Tá? Qual que é o problema atual? A mudança ela é galopante, né? É uma coisa impressionante, né? De novo, o ChatGPT ele tem só 15 meses de lançamento. Não, ele inaugurou essa categoria nova e parece que a gente vive desde sempre com inteligência artificial e tudo hoje tem que ter inteligência artificial. O elevador vai ter inteligência artificial daqui a pouco, tudo tem inteligência artificial. E como a gente estava dizendo agora há pouco, não, parece simples, não, a interface está lá, é só você escrever o que você quer, só que a gente sabe que pouquíssimas pessoas realmente tiram proveito pleno dessa ferramenta, porque elas não têm as habilidades necessárias. Ela tem que, no mínimo, saber falar bem. Ela tem que, no mínimo, saber perguntar o que ela quer. Então, ela tem que ter, a gente acha que, de novo, IA não é mágica, não. A pessoa que vai tirar verdadeiramente proveito disso aí, ela precisa ter uma boa educação. Qual que é o problema, então, dessa situação que a gente vive hoje? Não? As pessoas estão sendo substituídas, a gente está falando aqui do call center. Hordas estão sendo demitidas, não? De pessoas que, infelizmente, são pessoas que têm justamente um nível educacional mais baixo. Elas não têm soft skills minimamente desenvolvidas, os hard skills são igualmente ruins. Né? Então, falar, mas essas pessoas vão arrumar outra coisa para fazer. O problema é que daqui a pouco não vai ter, mesmo tarefas mais simples, vão ser tarefas que exigem esses hard skills e principalmente soft skills que essas pessoas não têm e elas não conseguem desenvolver. Porque elas não têm acesso, inclusive, a uma rede de ensino melhor. Ela não consegue fazer uma faculdade ou uma pós-graduação, normalmente porque não tem dinheiro, ou porque às vezes não tem acesso, simplesmente. Né? Então, o meu medo não é a gente ter uma leva de desempregados, a gente tem uma leva de inempregáveis. Pessoas que não conseguem desenvolver as novas habilidades necessárias para as novas funções e elas simplesmente vão se deparar incapazes de fazer qualquer coisa. E a gente precisa levar em consideração que se na Revolução Industrial a expectativa média de vida das pessoas era 35 anos, hoje no Brasil é 85 anos. As pessoas estão vivendo cada vez mais em todo lugar. E a gente sabe que, infelizmente, a aposentadoria é quase uma ficção, né? Viver de aposentadoria é muito difícil. Então as pessoas elas precisam, ainda por cima, continuar trabalhando. Né? É exatamente esse. Você trouxe um ponto assim que é muito pouco levantado, né? Sobre o inempregáveis, né? Que você colocou. E é muito interessante. Agora, é assustador também, principalmente em países com nível educacional muito baixo, né? Como o nosso. Como o nosso. Infelizmente, é uma realidade aí que está do nosso lado. Mas eu acredito muito na flexibilidade do ser humano e na capacidade de reinvenção. Eu concordo com você que vai chegar uma hora que vai se afunilar tanto que não vai ter mais oportunidades para essas pessoas. Mas alguma coisa virá. Mas para evitar passar por essa situação de se ver num beco sem saída, porque é o que vai, né, tendenciando para chegar, o que, desde o seu ponto de vista, pode se fazer para ser menos doloroso, para não entrar nesse funil tão estreito? Tem que fazer o upskilling de quem já está no mercado. Bom, primeira coisa, tem que melhorar a capacidade de educação de quem está chegando no mercado. As pessoas elas precisam ir chegando no mercado, diga assim, desde que está no ensino, desde o ensino infantil. A gente precisa melhorar a educação para que as pessoas elas sejam pessoas melhores. Antes de falar de profissionais melhores, precisam ser pessoas melhores, precisam ser cidadãos melhores e depois a gente pensa em ser profissionais melhores. Então a gente precisa melhorar desde o ensino infantil até a universidade. Né? Ok, isso para quem ainda não está no mercado. A questão que eu acho que é mais grave é para quem já está no mercado em uma posição, digamos, profissionalmente fragilizada, porque não tem justamente habilidades. Como eu disse, essas pessoas muitas vezes elas não conseguem falar, faz uma faculdade aí. Não é assim que funciona a vida. Né? Talvez seja para uma parte da população, seja, não. Mas a gente sabe que para as massas não é.
Então, já que não dá para faz uma faculdade aí, eu entendo que as empresas têm um papel fundamental de elas trabalharem nesse upskilling da sua própria força de trabalho. Elas precisam desenvolver essas novas habilidades. Mas, de novo, isso é uma questão do gestor, né? Porque realmente é muito mais fácil você demitir todo mundo. Não é mais meu problema, não. E aí a gente tem o conflito cultural, né? Onde você citou e plenamente embasado que hoje se perde muito tempo dentro de redes sociais que não agregam absolutamente nada. E, por outro lado, essa mesma internet, essa mesma tecnologia te oferece uma lista imensa de cursos onde que é possível você fazer, pelo menos para você colocar no teu currículo que você tem conhecimento sobre determinado tema. E é Sim. gratuito, né? Ainda que é básico. Você tem experiência? Não. É como estava escutando uma entrevista de um grande empreendedor que falou que o primeiro emprego dele foi para trabalhar num call center e ele tinha que ser promovido e a pessoa entrou numa sala, né, de seleção e falou, quem tem esse skill? Ele levantou a mão mesmo não tendo, porque a resposta que ele tem, ele falou, não tenho, mas sei alguma coisa e o que eu não sei eu vou atrás para buscar. E ele alcançou o maior nível dentro da empresa. Eu acho que essa mentalidade e essa flexibilidade que o brasileiro, e falando da nossa área aqui, né, do nosso país, que o brasileiro tende e deveria utilizar a flexibilidade para o seu bem maior, né, Sim, sim. para o seu, né, proveito. Agora, tem uma questão. Eu acho que precisa contar para as pessoas isso, porque muita gente não sabe. Eu concordo, isso é perfeitamente possível. Tem muitos cursos grátis aí, cursos interessantes, né, que as pessoas poderiam fazer e desenvolver novas habilidades, mas elas não sabem. Alguém precisa contar para elas isso, né? É, esse é um outro episódio bem grande. É, é Além verdade. de contar, tem também o que ela faz com essa informação e o quanto ela está disposta de parar de desperdiçar tempo ou com ócio improdutivo ou com informações que não agregam do que você trabalhar com aquilo que vai ser benéfico para a sua carreira. Agora, Menos TikTok e mais cursinhos gratuitos da USP. exatamente, a USP é uma boa referência para isso. Agora, quando a gente fala de IA, a gente fala sobre tratativas de dados também. E aí eu tenho que entrar numa forma, na palavrinha-chave, que é a ética sobre a tratativa desses dados. À medida que as empresas, voltando para o âmbito empresarial, incorporam essa inteligência artificial nos seus processos de negócios, surgem cada vez mais a preocupação da ética. E nós tivemos aí recentemente implantada ou ainda sendo adaptada nas grandes empresas e médias empresas a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né, que é essencial para que elas atuem de forma ética e responsável ao utilizar a tratativa que o IA está dando. Quais são as considerações que você pode trazer éticas que as empresas precisam levar em conta ao utilizar a IA em seus processos de negócio? Uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento de sucesso de qualquer projeto de inteligência artificial, em qualquer empresa, é governança. Governança, inclusive, nos dados, como você está dizendo, não? Porque a inteligência artificial ela tem dois pilares essenciais. Um é a plataforma em si, digamos, o software, não? E o outro são os dados que você alimenta isso daí. Você pode ter uma plataforma incrível, se os dados são ruins, não vai fazer milagre, não? E vice-versa. Agora, a questão dos dados, não, nós produzimos dados em tudo. A todo momento a gente está produzindo dados, né? E tudo produz dados hoje. Tem aspiradoras de pó produzindo dados, e enviando para... É verdade, né? Aquilo que nos pareça, né? Tudo produz dados, né? Aqueles Rumbas lá, aqueles aspiradores de pó robôs, eles mapeiam a sua casa, mapeiam a mobília, não? E eles mandam essa informação para o fabricante. Não? E isso é uma informação muito valiosa, por exemplo, para um arquiteto. Como que as pessoas ocupam o seu espaço doméstico, não? Mas o fato, então, voltando para a pergunta, não, as empresas elas precisam ter muito cuidado com essa questão dos dados que elas estão coletando dos seus clientes,
E outra coisa que é muito importante também, não, quanto mais dados, melhor fica a inteligência artificial. Mas as empresas precisam entender que os dados de um cliente são só daquele cliente. Eles não podem compartilhar aquela informação, ainda que seja para treinamento da IA com outro cliente. Então, isso é uma questão de governança, né? E uma coisa que cada vez mais é necessária para a inteligência artificial é o que a gente chama de limpeza dos dados. Os dados eles vão ficando sujos. Quanto mais você usa, como qualquer coisa na vida, quanto mais você usa, mais sujo fica. Então, hoje existem equipes não, especializadas em limpar os dados. Eliminar, por exemplo, viés, que é um dos grandes problemas da inteligência artificial hoje. A máquina ela desenvolve vieses, muitas vezes importados dos próprios usuários, às vezes do desenvolvedor da plataforma. Quanto mais você usa, se pessoas preconceituosas usam um sistema, ela eventualmente vai aprender os preconceitos das pessoas. E aí os resultados vão ser preconceituosos. Então tem que ter um trabalho aí não, muito sério de eliminação de vieses da plataforma. Então, como eu falei, a governança é absolutamente fundamental para o sucesso de qualquer implantação de inteligência artificial. Saber utilizar esses dados de forma bem consciente e responsável. Questão ética, né, que você falou aí, não, os dados de um cliente não são de outro cliente, não pode misturar essas coisas. As empresas precisam tomar muito cuidado. A gente viu já, né, nesse ano aí o ano passado, casos, umas histórias de horror, assim, não, de pessoas, de empresas grandes que jogavam os dados dos seus clientes no chat GPT para ele processar. Amigo, o negócio é aberto, não, o que você está fazendo, né? Como assim você joga os dados do seu cliente numa plataforma aberta para ele processar isso daí? Isso é uma completa falta de mínimo de bom senso, né? Agora, ô Paulo, o que vem aí pela frente? O que as empresas e pessoas profissionais podem esperar dessa revolução, eu vou chamar de revolução de inteligência artificial no futuro? O futuro é agora, né? Assim, você pode ter certeza que no final desse ano a gente vai estar numa situação muito diferente do que a gente está agora, mesmo. Assim, o universo, assim, o horizonte o que nós vimos no ano passado, né, em 2023, não são brinquedos, né? São praticamente protótipos de uso da inteligência artificial. Ela estava engatinhando, não? Agora, no primeiro semestre ela vai levantar e começar a andar, no segundo semestre ela vai correr. Então, tudo que nós vimos, não, a gente vai ver implantado de uma maneira muito mais eficiente, muito mais profissional, com menos erros, porque ela está errando muito ainda, as famosas alucinações e tudo, não? A gente vai ver plataformas muito mais eficientes nesse sentido. E nós vamos ver essas aplicações em setores que ainda não foram tocados pela inteligência artificial, né? Cada vez mais. Então, e isso é exponencial. Quando chegar no final de 2025, vai ser outra coisa. No final de 2026 vai ser outra coisa. Qual setor que ainda está fora que você citou? A educação é uma coisa que tem muito espaço ainda, que eu acho que precisa melhorar, né? Estão tateando ainda. Acho que dá para melhorar muito na área de educação. Não. Varejo, acho que tem um espaço gigantesco para ampliar também ainda. Tem, evidentemente, iniciativas, mas eu acho que ainda tem muito espaço. O setor fabril está indo. O setor fabril já usava a inteligência artificial, né? Porque tem muita questão da indústria 4.0, então, internet das coisas, eles estão bastante avançados nesse sentido, não? Aí tem outras tecnologias que vão vir junto aí, não? A questão do 6G, né? A gente tá aqui tentando chegar no 5G no Brasil, mas a gente está falando de 6G já, né? São tecnologias que são absolutamente complementares, não? A inteligência artificial com telecomunicações de alta performance, porque você vai ter coisas como edge computing, não? Máquinas inteligentes que não precisam mais que a inteligência fique na nuvem, não. Elas estão ali, porque por mais rápido que seja, tem um tempo, não. Sei lá, vamos supor uma operação crítica, né, que milissegundos fazem diferença. Quanto mais longe o servidor estiver, não, da máquina, mais, imagina um carro em alta velocidade, não, precisa resolver rapidamente. Então, você está falando de veículos autônomos, carros voadores. Não? Muitas coisas são processadas no próprio veículo. Outras coisas, elas são processadas no próximo.
que é o tal do Edge Computing. Não tem que ir lá para a Europa, para os Estados Unidos para fazer o processamento, né? É uma coisa muito próxima. E isso aí é a questão da telecomunicação, né? Então, são tecnologias complementares aí, que a gente vai ver crescer muito rapidamente aí, né, em um curto espaço de tempo. A IA hoje ela está mais direcionada para grandes e médias empresas do que a pequena? Então, eu acho que as grandes e médias, elas usam mais porque elas têm equipes para isso, né? Então, mais atentas, mas eu vejo que toda empresa, mesmo uma pequena empresa, consegue se beneficiar. Claro, guardadas as devidas proporções, né? Como qualquer software, né? Você pode comprar um software de US$ 1 milhão e ter um benefício proporcional a US$ 1 milhão. Você pode usar a versão gratuita do software e ter um benefício menor, mas você também tem o benefício. A inteligência artificial, ela atende perfeitamente bem pequenas empresas, guardadas as devidas proporções. Não dá para esperar também que uma pequena empresa tenha o benefício de uma gigante, né? Porque ela nem está nesse escopo, né? Não está e financeiramente nem tem os recursos para investir nesse sentido, né? Mas Não tem como. o que eu trago à provocação, que é importante saber que está aí ao alcance de todo mundo, como qualquer ferramenta. E cada um utiliza dentro da sua realidade. A IA, ela está presente o Windows já embutiu a IA com o Copilot. O Word, né, você pode usar a inteligência artificial dentro do Word, o bom e velho Word, aquele lá que todo mundo usa, não? Você pode usar a IA para pedir, para ajudar você a redigir um texto, né? Ou dentro do Outlook para redigir um e-mail, né? Isso só que falando das soluções da Microsoft, porque ela implantou com força aí as tecnologias da OpenAI aí nos produtos dela, não? E todo mundo usa o Windows, não precisa ser uma grande empresa para isso, certo? Sim, sim. E o que é importante é saber que não só está disponível para as empresas, como que a gente falou também, os profissionais podem Sim. também se preparar para receber, para usar e para receber aí oportunidades e enfrentar os desafios com essa mudança aí toda que você comentou e avisou, né? Não diga que eu não avisei, vai correr, vai Vai. correr. Já começou engatinhando, veio com toda a força o ano passado, mas a velocidade está muito maior de quando chegou e sendo muito mais eficiente, porque é como qualquer implantação de qualquer sistema no começo, é meio teste, né? Daí você vai se aprimorando ao ponto de você já conseguir a melhor eficiência da ferramenta. E é isso que a gente vê com a sua fala e que a gente acompanha aí na mídia, inclusive, né? Para quem não é da área excessivamente. Mas tem muita oportunidade para todo mundo, tanto para pequeno, médio e grandes empresários, de acordo com a sua realidade, e para profissionais. E esse tema é bastante vasto, né? E a gente ficaria aqui otimamente conversando, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Fica aí o convite para outras conversas, para emendar assim outras oportunidades. Mas antes de encerrar, Paulo, eu convido o convidado, né, você, o entrevistado, para dar uma dica especial à parte de todas as dicas que ele traz durante a nossa conversa. Então vamos lá, pessoal, a dica do dia. A dica do dia não tenha medo da tecnologia, né? Às vezes o desconhecido amedronta a gente, não. Então a minha sugestão é use, não, se aproprie disso, entenda como que esse negócio funciona. Pense criativamente como que isso daí pode melhorar o que você faz hoje, né? Seja lá o que for, não. É curioso que eu lembro que no ano passado, quando começou esse negócio do ChatGPT, e eu me lembrei de lá pelo ano 2001, eu chegando para os meus amigos e dizendo, cara, tem um negócio novo que você precisa usar. Ele se chama Google. Né, em 2001, né, Google não existia, né, existia o Alta Vista, quem tem um pouco mais de estrada aí, que era uma ferramenta de busca super legal, não? Mas aí apareceu o Google, eu falei, cara, assim, vocês precisam usar esse negócio chamado Google, que hoje todo mundo usa, não precisa dizer isso para ninguém, certo? Então, o que eu digo hoje é, cara, você precisa usar esse negócio chamado inteligência artificial.
Porque daqui a 10 anos... Né? Hoje você fala É, do Google. exatamente, né? Daqui, sei lá, daqui a 10 anos talvez a gente esteja na mesma situação que o Google está hoje, não, com a inteligência artificial, né? Você tem que usar, não. Não porque você não é capaz de fazer mais o seu trabalho, mas porque ela é uma ferramenta que vai ajudar você a fazer melhor o seu trabalho. Você ser mais realista que o rei, né? E é isso daí. E eu acho que essa dica veio para mudar o mindset de tudo que se está falando e assustando aí o mercado de trabalho, tanto do lado do empregador, principalmente do lado do empregado, que pensa que vai perder o seu emprego. Então, essa Só se frase ficar aí, parado. só se ficar parado, exatamente. Paulo, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, que é tão precioso, por essas informações aqui riquíssimas. Eu aproveitei demais. É um prazer, muito bom. Obrigado pelo convite. Que ótimo. É isso aí, chegamos ao fim desse episódio tão interessante. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre esse tema. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana. E não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!